Saudações, alunos! Então, nós somos os residentes, né, de Física. A gente vai estar dando a aula no colégio de vocês, o Duque, na disciplina de Física. Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, né, que é de ondas, e a gente vai retomar as últimas aulas que a gente teve, né, as últimas interações que a gente teve, tanto no Classroom quanto via vídeo, né, que foi o assunto de reflexão. Bom, a gente fez na última aula, no nosso último encontro, um experimento no FET Colorado, né, que falava sobre pulsos transversais numa corda. A gente vai dar continuidade a isso, né? E queria desde já pedir para vocês fazerem os exercícios, né? A fazer o nosso relatório que a gente pediu para vocês fazerem. A gente percebeu que pouquíssimas pessoas fizeram. Infelizmente ou felizmente, isso vai valer ponto para vocês. Né? E a gente precisa que vocês façam para estimular a gente que está nessa caminhada para sermos professores e também para vocês também caminharem para a aprendizagem do assunto importantíssimo na física, que é as ondas. Bom, né, como todos sabem, eu me chamo Felipe, tem o Patrício, tem o Igor, tem a Beatriz, e a gente vai dar hoje a nossa aula de continuidade sobre ondas. Igor, você pode apresentar para a gente? É isso, gente. Como o Felipe estava falando, né? A gente, a gente, na verdade, fez o último vídeo, né? Falando sobre esse experimento aqui. Minha tela está aparecendo para vocês. Tá assim. Pronto, a gente deu um roteiro para vocês e também fez um vídeo explicando o roteiro. Então, é muito importante que vocês façam a atividade, que é sobre isso daqui. Quem não fez ainda, quem não viu o vídeo, volta lá. Lá tem o roteiro explicadinho, lá tem dizendo o que é que a gente quer nos formulários, e tem também o vídeo da gente explicando. Agora a gente vai explicar o que realmente acontece. Felipe, você tem como desligar seu microfone rapidinho? Sim, sim. Então, aqui a gente está na opção pulso, né? Pulso é só uma informação que a gente dá ali para a corda, é só uma única vibração. Aqui a gente tem um instrumento que vai dar o pulso, e a gente tem duas possibilidades: de deixar a outra extremidade da corda fixa ou solta. Como aqui, ó, a gente tem uma haste e a corda está totalmente solta. Então a gente vai ver primeiramente o que acontece com o pulso quando a gente tem a extremidade fixa. Como o Felipe falou, a gente está tratando reflexão, ou seja, o pulso vai até a extremidade e é refletido, ou seja, ele volta para onde foi gerado o pulso, né? Então a gente vai observar a diferença entre a extremidade fixa e a extremidade solta. Aqui a gente tem um pulso na extremidade fixa. Olha o que acontece. Deixa eu voltar aqui, botar mais devagar. Olha o que acontece quando a gente dá o pulso na extremidade fixa. O pulso vai e ele inverte a fase. A gente chama isso de inversão de fase, quando ele vai por cima e volta por baixo. Ou seja, ele volta com o sinal invertido, né? A gente chama isso de inversão de fase. E a gente tem aqui a opção extremidade solta. Vamos ver o que acontece com esse pulso com a extremidade solta. Ele vai e na hora de ser refletido, ele volta sem inversão de fase, que é o que a gente chama de concordância de fase. Perceberam a diferença? Extremidade fixa, ele vai e volta invertido. Extremidade solta, essa extremidade fixa que a gente colocou. E agora a gente vai ver a extremidade solta mais uma vez. Olha como ele vai. E Oi, Igor. ele também é refletido por cima com concordância de fase. Diga, Felipe. Eu queria ressaltar que vocês têm acesso a esse simulador, né? Que a gente está aqui apresentando, né? De forma expositiva, mas vocês têm total liberdade para estudarem esse experimento, né? E assim, só uma correção que Igor falou, que a posição de fase também tem relação quando ele vai por cima e volta por baixo. Mas isso no caso dessa simulação, porque a gente não pode, quando a gente está, por exemplo, numa corda, a gente não precisa necessariamente fazer um pulso para cima e da esquerda para a direita. A gente pode fazer um pulso para baixo, né? Mas de qualquer forma, ela vai vir invertida. Se eu estou fazendo um pulso para baixo, da esquerda para a direita, né, como está no caso da simulação, é para cima, né? Eu estou considerando que a gente vai fazer para baixo, ela vai ser invertida
Ou seja, quando ela estiver lá na extremidade fixa, ela vai voltar, né? Mas ela vai voltar agora para a parte de cima. Assim como a gente poderia fazer um pulso da direita para a esquerda, mas de qualquer forma, quando esse pulso tocar na extremidade fixa, ela vai vir invertida. É isso que só esclarece. Exatamente. Inversão de fase é justamente isso, é inverter a fase. Se ela estiver indo por baixo, ela vai voltar por cima. Se ela estiver indo pela direita, ela vai voltar pela esquerda. Enfim, essa simulação aqui está mostrando a corda nessa visão que a gente está tendo aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui outra relação que a gente colocou lá no relatório de vocês, no relatório não, no roteiro de vocês, foi essa relação aqui entre a velocidade do pulso e a tensão. O que é tensão? É o quanto a corda está esticada, quanto de força a gente está aplicando nessa corda, sabe? Para poder manter ela esticada ou um pouco mais frouxa. Aí a gente vê aqui, ó, o pulso e a gente aumenta a tensão para ver o que acontece com a velocidade. Olha a velocidade como aumenta. Então, a gente vai gerar na estante uma relação entre a velocidade da propagação do pulso com a tensão. Inclusive, isso está lá no roteiro. Ó, a tensão baixa e a gente vai aumentando a tensão e olha o que acontece com a velocidade do pulso. Então, é Tudo só bem? uma questão também que no formulário que a gente pediu, acho que se não me engano, duas formas de avaliar o experimento, né? Uma delas foi alterando a tensão. A gente tem três opções de tensão: a alta, a média e a baixa. Então a gente quer que vocês avaliem o que acontece com a velocidade em cada uma delas. Tiveram pessoas que só responderam no geral, assim, vai acontecer tal coisa. A gente não quer no geral, a gente quer que vocês especifiquem o que, é que vai acontecer em cada um desses três casos. Pronto. E agora, depois de reflexão, a gente vai falar de um outro fenômeno que ocorre com a propagação de pulsos em cordas. Deixa a gente voltar aqui e apresentar. O microfone está dando um eco. Então, gente, os meninos apresentaram aqui, né, um pouquinho sobre o simulador, sobre o roteiro que a gente passou, mas vamos agora focar no pulso e uma onda. Vocês vão ver que a gente colocou alguns memes, mas vamos devagarzinho, conversa tudinho, gostosinho, que vai dar tudo certo. Não se assustem, viu? Bom, refração, né, é um termo também da física, assim como reflexão, né? Mas a refração, a gente vai usar esse termo quando a gente tiver uma onda indo de um meio para o outro. No caso de interesse nosso aqui, a onda que a gente está estudando, no caso um pulso, né, vai ser quando eu tiver com uma corda, pense uma corda em que essa corda está amarrada a uma corda maior. Por enquanto, tenho isso na mente de vocês. E aí a gente vai de forma padrão, fazer um pulso da esquerda para a direita. Tendo esse caso aí, a corda que vem primeiro é a corda mais leve, a corda menor. Né? Faço o pulso, como tem aí na imagem. Quando ela tiver. Quando ela tocar nessa corda pesada, vocês vão ver que vão acontecer algumas coisas, né? que é o nosso material de estudo. Vai acontecer, como está aí na imagem, uma reflexão e uma refração que a gente vai explicar. Então, a refração foca nisso. É quando um pulso vai de um meio para o outro. Certo? No caso, de uma corda mais pesada para uma corda mais leve, ou de uma corda mais leve para uma corda mais pesada. Por enquanto, tenho isso em mente. Gente, algumas pessoas devem estar confusas, não entendi nada, olha o meme surgindo aí, mas tenham calma, tenham paciência que a gente vai explicar tudo. Como o Felipe falou, a refração é só você ter ali um pulso passando de um meio para o outro. Como a gente está falando de corda, a gente vai ter um pulso ali passando de uma corda mais leve para uma mais pesada, ou o contrário. Mas, antes de tudo, a gente precisa falar de um conceito que é de densidade linear. O que é densidade linear? É justamente essa ideia, né, de que uma corda é mais leve e outra é mais pesada. Imagine, por exemplo, como está falando, densidade linear, né, em forma de linha, ou seja, só depende de uma coisa aqui, né, que é o comprimento, no caso. Vamos dizer aqui que o comprimento, temos duas cordas de mesmo comprimento. Uma pesa 1 quilo e a outra pesa 2 quilos. Quem é que tem a maior densidade linear? Ou seja, quem é que tem mais massa
que a gente está vendo aqui que a densidade linear é definida como sendo μ, que é esse símbolo aqui de densidade linear, é massa sobre comprimento. Então, se duas cordas têm o mesmo comprimento, uma tem 2 quilos e a outra tem 1 quilo, quem tem a maior densidade é a que tem justamente 2 quilos, né? Porque se a gente faz aqui 2 quilos dividido por, vamos dizer, 1 metro, vai dar igual a 2, né? E se a gente tem aqui uma corda de 1 quilo dividido por 1 metro, vai dar igual a 1. Então, a gente percebe aí que a densidade, ou seja, que a corda mais grossa vai ser a de 2 quilos, não é? Então, a densidade linear representa a massa por unidade de comprimento. Tudo bem? O que é que acontece? A gente vai passar aqui um breve exemplo para vocês responderem lá, junto com algumas informações que o Felipe vai pedir também a vocês. Então, a gente vai ver se vocês estão prestando bem atenção nessa aula. A gente tem aqui um exemplo, ó. A corda 1 possui 50 quilos e 100 metros de comprimento, enquanto a corda 2 possui 25 quilos em 50 metros de comprimento. Eu acho que eu falei errado, não foi? A corda 1 possui 50 quilos em 100 metros de comprimento, enquanto que a corda 2 possui 25 quilos em 50 metros de comprimento. Qual das duas possui maior densidade linear? É a corda 1, a corda 2? Não tem diferença. Então, o que é que a gente tem que fazer? Olha a dúvida surgindo. O que é que a gente tem que fazer? Essa relação aqui, né? Quem tem maior densidade linear, vou pegar o valor da massa e dividir pelo comprimento dela. Lembrando que o sistema internacional, ou seja, o sistema de medidas, né, internacional, é quilograma, metro, quilograma e metro nesse caso, tá bom? Então a gente vai fazer aqui essas contas e a gente vai querer saber de vocês depois qual das duas tem maior densidade linear, tá bom? Deixa eu dar só um exemplinho um pouco mais prático para vocês. Um instrumento bem comum para algumas pessoas, né? Mas é um instrumento mais tocado, talvez, seja o violão. O violão, né, a gente vai estudar mais ele nas próximas aulas. Acontece uma série de coisas nele, né? Mas, por enquanto, para essa aula que a gente está dando densidade linear, está dando pulsos, eu queria dizer que a gente tem aqui 6 cordas no violão. Não sei se está dando para enxergar. Está dando para enxergar as cordas? Alguém? Sim, né? Perfeito. Eu não estou Assim. conseguindo ver, porque eu estou apresentando. Bom, cada corda tem o mesmo comprimento. Se todo mundo vê, talvez não está dando para ver todo, mas todas as cordas começam aqui e terminam aqui. Ou seja, todas as 6 cordas, têm o mesmo comprimento L. Mas o que altera, por exemplo, de uma corda para outra? É justamente essa massa. A gente vai ter massas diferentes para o mesmo comprimento para cada corda. Ou seja, o violão ele é composto por cordas com diferentes densidades lineares. Isso é muito importante porque, como a gente vai ver no futuro, isso vai dar sons diferentes. Certo? Pode passar. Bom, gente, voltando à discussão sobre densidade linear, temos aqui, nesse caso, uma corda com densidade linear baixa, ou seja, uma corda com a massa menor, e outra corda com densidade linear maior. Esse pulso, temos um pulso incidente vindo com a velocidade VA na corda com densidade linear menor, indo para a corda com densidade linear maior. O que acontece quando esse pulso chega na corda com velocidade maior? Ou chega na corda com densidade linear maior? Esse pulso é refratado, porque ele está saindo de um meio e para o outro, meio diferente, e também ele é refletido, só que ele é refletido com oposição de fase. Pode passar. E aqui temos o caso 2, só que ao contrário, temos um pulso incidente vindo com a velocidade VA, numa corda com densidade linear maior, indo para uma corda com densidade linear menor.
Aqui tem um fenômeno diferente do que a gente viu anteriormente, que quando o pulso que sai com a velocidade VA de uma corda com a densidade linear maior, ele é refratado com concordância de fase, com a mesma fase que veio do pulso refletido, ou que veio do pulso incidente, desculpa. E ele é refletido também com a mesma fase, e aqui não ocorre a oposição de fase. A gente vai observar um vídeo aqui, pessoal, que Beatriz vai explicar para a gente. Deixa eu só voltar aqui um minutinho. Ai, meu Deus. Então, gente, a gente pode visualizar melhor isso que o colega falou, né? Esse pulso incidente de uma corda menos densa para uma mais densa através desse videozinho. A gente nota que bem nessa passagem do pulso na parte da menos densa para mais densa, esse ponto se comporta como uma extremidade fixa, né? Por quê? Porque a parte que reflete, ela reflete com a fase oposta. Tá vendo aí? Notaram? Pode É isso passar. mesmo. Parte da energia que estava vindo ali no pulso incidente, ele vai passar como pulso refratado, ou seja, pulso que passou de um meio para o outro, e outra parte da energia vai voltar como pulso refletido com posição de fase. Porque a gente tem aqui do menos denso para o mais denso. Quando é do menos para o mais, tem oposição de fase no pulso refletido. E aqui a gente pode representar a velocidade do pulso. Tá. Põe em tela cheia. Sim. Bom, gente, e aqui a gente pode representar a velocidade do pulso em função da densidade linear e da força de tensão, né? Descrita por essa equação aqui, onde esse Vzinho é a velocidade, que é igual à raiz quadrada da tensão, representada por esse T, né? A força de tensão, sobre a densidade linear. O que a gente pode observar aqui também? Que a força de tensão, ela é proporcional à velocidade. Não sei se vocês vão lembrar que os meninos tinham dito logo no início do vídeo, né? Se a gente tem uma força maior de tensão, a velocidade também vai ser maior, né? Agora, se a densidade linear ela é maior, temos uma velocidade menor, porque elas são inversamente proporcionais. E é isso, Exatamente. galera. Vocês lembram, gente, do experimento que a gente estava fazendo? Quando a gente estava ali no FET aumentando a tensão, o que estava acontecendo? A velocidade estava aumentando. Isso que é ser diretamente proporcional, ó. A gente aumenta a tensão, a velocidade aumenta. Se a gente diminui a tensão, a velocidade diminui. Então, eu vou até passar mais uma atividade para vocês, então prestem atenção. Voltando ao violão e tendo em mente essa equação, né, como eu falei no início do vídeo, tem 6 cordas, cada corda com a sua densidade linear. Né? Vocês podem ver aqui, tem uma corda que é mais grossa, que é mais grossa do que outras. Logo, ela provavelmente, né, a não ser que ela seja oca, e eu já estou dizendo que ela não é oca, ela tem uma densidade linear maior do que as outras. Considerando que eu vou tensionar cada uma delas igualmente, preste atenção na pergunta. Eu vou tensionar, todas elas têm a mesma tensão, e vou propagar um pulso em cada uma delas. Qual delas vai ter a maior velocidade? Essa é a pergunta que vocês vão responder lá no Classroom, tá certo?
E reforçando também para vocês, a gente vai estar disponível para dúvidas, para bater um papo, para esclarecer qualquer coisa, nas quartas-feiras, das 10 às 11, e às sextas, das 8 às 9. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, podem manter contato com a gente. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Façam as atividades.